E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E nesse vídeo eu vou abordar um tema meio polêmico, porque eu aposto que você já ouviu falar a respeito de críticas ao Bitcoin devido a um gasto excessivo de energia. Bill Gates já fez essa crítica, já tivemos também a Janet Yellen, secretária do Tesouro americano. O Elon Musk, há um tempo atrás, ele aceitava bitcoins como pagamento pelos seus carros na Tesla e parou de aceitar devido a esse motivo, a um gasto energético muito alto. Tem muita gente que critica também um aspecto social, falando que o Bitcoin é utilizado para atividades criminosas, outros a parte de governança, porque não há um governo por trás, como se fosse alguma coisa negativa. E pensando nisso, muita gente classifica o Bitcoin até como um péssimo ativo, pensando na tendência que existe hoje do ESG. Então, o que é essa sigla primeiro? ESG significaria Environmental, Social and Governance, ou seja, seria uma sigla mostrando que um certo ativo ou empresa, por exemplo, teria uma preocupação ambiental, social e de governança. O que tornaria o ESG um conjunto de padrões mostrando que a empresa ela tem essa preocupação de ser sustentável em termos ambientais, de ser boa para a sociedade no final das contas e de ser corretamente gerenciada de uma maneira transparente, que não venha, por exemplo, a prejudicar, no caso de uma empresa, o acionista minoritário em detrimento dos controladores. E essa sigla ela tem adquirido cada vez mais importância. Há vários fundos de investimento, por exemplo, que no mandato estão proibidos de investir em empresas que não sejam ESG. E geralmente o pessoal vê o Bitcoin como um ativo que não é ESG. Mas e se eu te falasse que esse raciocínio está completamente equivocado? E que nesse vídeo eu vou te mostrar por que o Bitcoin possivelmente é um dos ativos mais ESG do mundo, se não o mais. E eu vou começar pelo final, porque a parte ambiental é aquela que é mais polêmica, eu quero segurar você aqui nesse vídeo. Então, iniciando pelo G, de governança. O Bitcoin oferece um sistema de governança muito distinto do tradicional, porque um dos pontos principais é que ele não está submetido a decisões monocráticas. Não existe uma pessoa com poder suficiente para apertar um botão e, por exemplo, criar mais Bitcoins, inflacionando assim essa criptomoeda, o que viria a provocar, já que agora você tem mais Bitcoins para o mesmo número de bens e serviços numa economia, a desvalorização dessa criptomoeda. Algo muito diferente do que acontece com moedas fiduciárias. E esse é só um primeiro ponto, porque hoje a gente fala muito, né? Democracia, vamos defender a democracia, tal coisa é uma ameaça à democracia. O Bitcoin também é fundamentalmente democrático, porque todo tipo de modificação dentro do protocolo do Bitcoin deve ser aprovado pela maior parte daquelas pessoas que compõem a rede. Então toda medida deve passar por um consenso dos mineradores. E já tivemos exemplos no passado do que aconteceu quando não houve um consenso. Então, se você voltar em 2017, o pessoal estava vendo, devido ao grande aumento no número de transações, que a rede do Bitcoin não era muito escalável, as transações estavam ficando demoradas, e lá no começo, quando Satoshi Nakamoto, pseudônimo do criador ou do grupo de criadores do Bitcoin, idealizou essa criptomoeda, ele falava que seria um sistema de pagamento, uma espécie de dinheiro eletrônico, ponto a ponto. E viram que com uma transação demorando horas para ser confirmada, aquilo não ia virar um dinheiro de fato. Então a comunidade ela teve que escolher, e aí, vamos manter o Bitcoin como esse ativo da maneira que funciona hoje, o que estava mais adequado para uma espécie de ouro digital, uma reserva de valor, ou vamos teoricamente seguir a visão original daquele protocolo que foi lançado lá em 2008, primeira transação em 2009, que vai ser uma espécie de dinheiro eletrônico, diminuindo taxas de transação e aumentando a velocidade, né? Tornando maior o tamanho dos blocos, com mais transações sendo confirmadas a cada 10 minutos. E aí teve um pessoal que adotou essa linha e outros que não adotaram. Então houve um racha na comunidade e com isso surgiu, por exemplo, o Bitcoin Cash, que existe até hoje, mas com valor de mercado muito menor do que o do Bitcoin. Então isso aconteceu justamente porque decisões não são tomadas por um único indivíduo. Há um consenso, há uma democracia, não há instituições privadas, particulares, com poder suficiente para ditar simplesmente os rumos da rede. E é muito difícil que surja alguma, porque para poder realmente dominar 51% da rede do Bitcoin e poder aprovar para onde vai esse protocolo, uma certa organização teria que ter centenas de vezes o poder computacional que as Big Techs americanas têm hoje. Então veja que o Bitcoin
Ele não apenas não tem essa autoridade central, como é muito difícil que venha a surgir alguém com poder suficiente para fazer isso. Mesmo os governos sendo extremamente poderosos, não conseguiriam fazer isso no momento atual, a não ser que essa força computacional caia muito, algum tipo de problema aconteça, e pode ser que esse tipo de coisa acabe acontecendo, mas é muito difícil. Um outro ponto sobre governança também é que o Bitcoin é extremamente transparente. Qualquer um pode entrar no blockchain e ver as transações que estão acontecendo nesse momento. É muito mais transparente, por exemplo, do que a maneira como funciona o dinheiro, as moedas fiduciárias, tocadas pelo governo. Isso entra até numa crítica que talvez se encaixasse melhor no aspecto social, né? Mostrando como da governança a gente acaba entrando já nessa parte social, no S do ESG. Porque muita gente fala, por exemplo, que o ruim do Bitcoin é que ele é utilizado em atividades terroristas, em lavagem de dinheiro, em atividades criminosas pelo mundo. E eu gosto sempre de responder ironicamente, falando que eu gostava muito mais do mundo antes de 2009, quando não existia terrorismo, tráfico, crime organizado, nada disso. Até parece, né? Porque o Bitcoin, embora possa ser usado para isso, assim como qualquer outra moeda ou criptomoeda, ele é pouco utilizado comparando com o total do seu uso hoje na rede. Na verdade, a moeda que é mais utilizada para atividades criminosas ainda é o dólar, dando preferência ao dinheiro físico, porque dinheiro físico é irrastreável. Depois que você saca o seu dinheiro num caixa eletrônico, ninguém mais sabe o que você fez com ele. Já no Bitcoin, não. Toda transação que você faz, mandando bitcoins de uma carteira que você tem da sua wallet para um outro endereço, fica registrado na rede. A questão é que se ninguém souber que aquele endereço é o seu, as pessoas simplesmente não conseguem ligar essas transações até você. Mas a partir do ponto que a sua chave pública, que é como se fosse o seu endereço Pix, uma analogia para quem não conhece muito desse mundo de criptomoedas, a partir do momento que o pessoal sabe que aquele Pix do Bitcoin é o seu, todo mundo vai ligar aquelas transações até você. Então veja que até em aspectos de anonimato, né, a transação é anônima, só que mais ou menos. O que faz com que o Bitcoin não seja adequado para esse tipo de operação criminosa. Tanto que o uso dele para isso vem sendo reduzido ao longo do tempo. Inclusive, eu tenho dados aqui de um relatório da Chainalysis, acho que é assim que se fala o nome da empresa, que mostrou que em 2019, 2,1% das transações em bitcoins foram utilizados, teoricamente, para atividades criminosas. Lógico que isso é o que foi visto, né? E a ausência de evidência não é evidência de ausência. Talvez tenha um pouco mais, esse é o confirmado. Em 2020, isso já caiu para 0,34% das transações em Bitcoin. Em dólares, a queda foi de 21,4 bilhões em 2019 para 10 bilhões em 2020. Veja, menos de 1% hoje é utilizado, nesse pico de 2019 foi 2,1%. Segundo a ONU, entre 2% e 5% do PIB global é utilizado em operações criminosas. Tem vários países, inclusive, né, onde as operações de narcotráfico são tão grandes que parte do PIB é muito atrelado a isso. Então veja, 2 a 5% do PIB global, isso daria em dólares entre 1,6 e 4 trilhões de dólares. Ou seja, o Bitcoin leva muita fama por um negócio onde ele tem pouca participação. O dólar tem uma participação muito maior nisso. E nem por isso o pessoal fala, não vou usar o dólar, porque afinal de contas está sendo usado para atividades criminosas. Um último ponto, antes de entrar mais nessa parte do S, do social, mas ainda em governança, é que o Bitcoin é extremamente confiável quanto ao seu funcionamento. No momento que eu gravo esse vídeo, o Bitcoin tem mais ou menos 12 anos de funcionamento e a rede esteve presente, funcionando, durante 99,98% do tempo. O que aconteceu é que houve duas quedas momentâneas em que o sistema ficou indisponível por algumas poucas horas. Isso em 2010 e uma outra em 2013. Mas eu desconheço um sistema que tenha sido criado pelo homem que tenha funcionado durante mais tempo dessa maneira confiável e transparente como é o do Bitcoin. Agora entrando mais na parte do S, do aspecto social. Os aspectos sociais são aqueles que afetam a vida humana, em comunidade, se aquilo é bom, afinal de contas, para as pessoas ou não. E antes de falar do Bitcoin, vamos pensar nas moedas fiduciárias. Quando o governo vai lá e assume o controle da moeda, e hoje nós temos praticamente uma ideia de que moeda e governo são coisas indissociáveis, igual já tivemos no passado a mesma concepção entre religião e governo também, né? O rei, lá da Idade Média, era o escolhido por Deus para governar. E não havia ninguém que desafiasse aquele tipo de hipótese. Hoje a gente acha aquele tipo de pensamento
Absurdo. Talvez um dia a gente venha achar também essa história de misturar governo, Estado com moeda algo absurdo. Porque quando isso acontece, o que nós temos é um monopólio da moeda, que é simplesmente o monopólio mais lucrativo que existe, porque dá ao governo o poder de expandir a oferta monetária, criando mais moeda para que ele possa gastar mais. E num sistema democrático, que é como pelo menos a maior parte do mundo ocidental vive, com eleições de tempos em tempos, o que acontece é que um governante tem um estímulo máximo para maximizar o gasto no presente, mesmo às custas de endividamento, assumindo mais dívida pública, ou de expansão da oferta monetária, de criação de mais dinheiro, porque com isso ele gasta mais e a parte do ônus dessas escolhas fica para um governante futuro. Às vezes, muito lá na frente, se for feito através de endividamento. Mas depois que o Estado se endivida até um certo percentual, não consegue mais se endividar por juros baixos, os juros vão crescendo, a despesa com esses juros também vai ficando mais alta, então ele acaba apelando para a criação de moeda. E quando ele faz isso, o que nós vemos é uma desvalorização da moeda, possivelmente até a sua destruição completa. E aí que nós vemos a entrada do Bitcoin como uma alternativa, principalmente em países onde esse tipo de processo está ocorrendo. Posso citar aqui Argentina, Venezuela, de forma muito mais acelerada, lá esse processo ele já ocorreu, Turquia, por que não até o próprio Afeganistão, que recentemente foi dominado pelo Talibã novamente. E o que acontece no Afeganistão é que a moeda daquele país tende a se desvalorizar bastante. Um afegão, ele tem um acesso restrito a moedas estrangeiras, sobretudo agora, porque depois que o Talibã dominou a região, ele também dominou o sistema bancário, proibindo retirada de recursos. Se um afegão tivesse uma reserva em bitcoins, ele conseguiria não apenas fugir do país, como também iniciar sua vida de maneira mais digna em um outro local. Então veja que em termos sociais, o Bitcoin está devolvendo o poder financeiro às pessoas, fazendo com que elas não dependam diretamente do Estado. E aí nós voltamos para a parte de governança, mostrando como estão relacionadas, O fato de uma autoridade central ter poder para criar e fazer o que quiser com a moeda é extremamente danoso. Um sistema que depende de um ponto central é um sistema frágil. Afinal de contas, o que vai acontecer se esse ponto central cair em mãos erradas? E acho até interessante ter que citar esse ponto, porque se você está assistindo aqui o canal, pelo menos há mais tempo, e se não está, te convido a se inscrever e assistir mais vídeos, você deve entender que a competição é algo extremamente positivo para o cliente. São poucas as pessoas que duvidam que um livre mercado é uma boa iniciativa, por exemplo, no mercado de alimentação, afinal, mais produtores de comida brigando para dominar uma maior parte do mercado, tendem a diminuir os preços e isso beneficia o cliente. E se essa concorrência ela é bem vista em vários setores, por que ela deveria ser mal vista no dinheiro? Será que não é interessante que as moedas concorram entre si, de modo que o consumidor possa escolher aquela melhor moeda que preserva mais valor com o tempo, que venha a se valorizar contra as outras, por exemplo? É lógico que sim. Então, quanto mais concorrência, melhor. E é interessante que exista, inclusive, essa concorrência privada. Citando uma frase do Friedrich August von Hayek, que é um economista austríaco, eu gosto bastante, autor do livro A Desestatização do Dinheiro, onde lá em 1976, esse camarada já falava que, olha, esse negócio de dinheiro com o governo não está dando muito certo, não. Citando ipsiliteris, o que ele falou naquela época, o Hayek dizia: eu não acredito que teremos um bom dinheiro de novo antes de tirá-lo das mãos do governo. Isto é, não podemos tirá-lo violentamente das mãos do governo. Tudo o que podemos fazer é, por algum caminho indireto, introduzir algo que eles não podem parar. E um dinheiro centralizado em uma empresa poderia ser parado facilmente pelo governo. O exemplo que nós temos disso é daquela ideia inicial que o Facebook teve há alguns anos de criar a Libra, que seria uma moeda do Facebook e que teria implicações extremamente interessantes, porque pegando em número de usuários, o Facebook seria o maior país do mundo, Então imagina tanta gente transacionando com aquela moeda. É lógico que na hora, políticos se atentaram para aquilo e pensaram, caramba, imagina todo mundo transacionando com essa moeda, deixando de usar dólar, euro, real aqui no Brasil. Se não usa moeda, não tem recolhimento de impostos, pode ser terrível para a gente. Então foram lá e frearam a iniciativa do Facebook. Ela veio a ser concretizada agora com um outro nome, chamaram de Diem, mas totalmente desconfigurada do que era antes. Com o Bitcoin, isso não pôde ser parado devido à ausência de uma autoridade central e, com isso, o poder volta para a mão das pessoas. Pensando ainda nesses países com mais
restrição no mercado de capitais, você pega, por exemplo, o envio de recursos que você poderia fazer daqui para a Venezuela. Tenta enviar dólar para um venezuelano. Você não consegue, porque quando bate num banco da Venezuela, os bancos são dominados pelo Estado, eles simplesmente podem confiscar aquela remessa de dólares, ou não precisa nem confiscar. Coloca uma taxa de imposto tão alta e um controle de câmbio também, colocando o dólar no valor irreal, que no final das contas a pessoa não recebe nada. Um outro exemplo seria pegar os cubanos, né? Aqueles que fugiram de Cuba para morar nos Estados Unidos. O pessoal arriscando sua vida para conseguir ter liberdade, mostrando como a liberdade é mais importante até do que a vida. Que quando você abre mão da liberdade, você está condenando não só a você mesmo, mas talvez gerações de pessoas à escravidão. Agora, quando você abre mão da sua vida, você afeta muito mais. Outras pessoas são afetadas, aqueles que dependem de você, mas é uma escolha muito mais pessoal, né? A liberdade envolve muito mais outras pessoas. Mas em todo caso, esses cubanos que fogem de Cuba e querem enviar recursos para sua família, se forem utilizar o sistema bancário tradicional, aquilo bate nas mãos do governo cubano e simplesmente eles escolhem o que vai ser feito com aquele dinheiro. Então como é que eles podem enviar recursos para os seus parentes em Cuba? Através de criptomoedas. Talvez até o Bitcoin não seja melhor para isso, né? Não é a mais rápida, não é a que tem as taxas mais baixas, mas é aquela que preserva mais valor. Então, em termos sociais, é muito interessante sim. O Bitcoin, novamente, além de bater o G, está batendo o S do ISD. Afinal de contas, um ativo que é incensurável e inconfiscável, com certeza é muito bom para a população, sobretudo aquela submetida a governos tirânicos. E agora a gente entra na parte mais polêmica do vídeo, porque você viu, tudo bem, bateu o G, bateu o S, mas agora chegou no E, do environment, ou seja, na parte do meio ambiente. E todos nós sabemos, embora já tenha feito vídeos aqui no canal falando o contrário, que há muitas críticas quanto ao gasto excessivo de energia que o Bitcoin promove. O Bill Gates uma vez disse isso aqui, ó, citando, né, a fala dele, que o Bitcoin gastaria mais energia do que qualquer outro meio de pagamento e cada transação teria uma pegada de carbono equivalente a 700 mil Visa Swaps, ou seja, as trocas que acontecem dentro da rede da Visa, uma das bandeiras de cartão mais utilizadas do mundo, né? Visa e Mastercard ali dentro desse pequeno oligopólio que processa uma série de transações financeiras. E o Bill Gates criticando essa parte, né? Até uma vez eu falei disso, é como se simplesmente ele falasse, não, a minha energia na minha indústria é totalmente limpa. E não é verdade. E nós veremos aqui que no Bitcoin a história é outra. Mas em todo caso, pegando essa primeira parte, é interessante a gente notar que quando a gente fala do Bitcoin, do gasto energético dele, nós estamos pegando um sistema de liquidação completo. Então toda a parte de pagamentos acontece ali dentro, sem que dependa de terceiros. Já na rede Visa, o que a gente está vendo é uma transação que vai passar por no mínimo 5 pessoas. Você tem o titular daquele cartão, o cliente consumindo, e você tem o banco desse cliente, você tem a rede do cartão, você tem o banco do comerciante até que chegue no comerciante. Então é uma série de intermediários. E dentro dessa pegada de carbono que ele falou, o que acontece é que você não tem visibilidade sobre os gastos envolvidos naquela hora. Enquanto no Bitcoin, devido àquela excelente transparência que nós temos lá no G, há muito mais visibilidade do quanto de energia está sendo gasta. Então é mais ou menos aquela ideia que o economista francês Frédéric Bastiat já falava no meio do século XIX, sobre o que se vê e o que não se vê. As pessoas dão muita atenção para a parte que é vista, mas não pensam em toda a parte invisível que está por trás, que seriam, por exemplo, as câmeras de compensação de pagamento, o sistema bancário global, os bancos centrais, até a própria sede física desses bancos e organizações. Além disso, muitas vezes, para que esse sistema de pagamento via dólar ele funcione, há uma série de imposições diplomáticas e militares. Você pega o Mao Tse Tung, ele tinha uma frase onde ele dizia que o laço do dólar era um cano de um fuzil. E de certa maneira, a gente pode falar que isso é verdade, né? Porque o dólar em si não tem mais lastro ouro desde 1971 e simplesmente a imposição de que o petróleo seja negociado em dólares, por exemplo, o que é responsável por ter mantido o dólar lá atrás como aquela moeda global, isso foi conseguido através de um uso de recursos militares, né? O esquema dos petrodólares e tudo isso. Então, por conta disso, essa pegada de carbono no sistema financeiro tradicional pode ser muito maior do que simplesmente essa parte que está visível, né? Há um todo invisível por trás. Mas focando nessa parte do Bitcoin, tem uma estimativa dada pela Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index de que o consumo anualizado atual de energia do Bitcoin é de 91 terawatts. Isso é um consumo superior a países como Bélgica, Finlândia, Argentina, e já chegamos a um pico de quase 130 terawatts. Então, pensando que o Bitcoin de fato está gastando tanta energia assim, você pensa, caramba, é muito mais energia do que alguns países, né? Tá, só que pensando que mais ou menos 2% do mundo estão utilizando o Bitcoin e fazendo essa conta de quanto dá 2% de quase 8 bilhões de pessoas,
você vê que é mais gente do que a população de boa parte desses países. E em todo caso, apenas para botar em ordem de grandeza, se a gente for pegar apenas o consumo de energia de aparelhos em stand-by nos Estados Unidos, stand-by é, por exemplo, a televisão que ela não está sendo utilizada, mas está com aquela luzinha acesa porque está ligada na tomada. Apenas isso teria um consumo energético 50% maior do que o consumo do Bitcoin atualmente. E acho que é muito mais difícil você ver críticas aos aparelhos que estão em stand-by do que críticas em relação ao consumo energético do Bitcoin. Muita gente fala, poxa, mas o stand-by é o aparelho que você vai usar, o Bitcoin é um gasto de energia inútil. E aí entramos na discussão do que seria um gasto útil. Eu acho que isso é extremamente subjetivo no final das contas. Certa vez, o Charlie Munger, que é o sócio do Warren Buffett, uma pessoa que eu respeito muito em termos de mentalidade investidora, de trajetória, mas ele disse que o Bitcoin é um ativo que ele vai contra a civilização. Fez uma série de críticas. E é muito fácil para um cara que nasceu numa boa família, no país mais poderoso do mundo, com acesso a uma das moedas mais fortes que nós temos e que ainda é a moeda de reserva global, falar que o Bitcoin não tem uma utilidade. Já vimos na parte social que não é assim. Então pense em todo aspecto social, em populações submetidas a governos ditatoriais, como isso é importante. Então será que isso não é um gasto de energia útil? Na minha opinião, é. Mas em todo caso, isso é subjetivo, varia de cabeça para cabeça. E aí nós temos que pensar, quem define o que é um gasto energético útil? A pessoa tem que definir, ela tem que ter liberdade para isso. Então, assim como algumas pessoas acham que um gasto energético útil é, por exemplo, jogar videogame e pagar sua conta de energia depois, outras acham que é minerar criptomoedas, para que você possa ter acesso a uma espécie de dinheiro que não depende de uma autoridade central que devolve o poder à população e que é resistente à censura, ao confisco e a medidas do governo para inflacionar uma moeda. Se hoje aqui no Brasil o governo de repente decidisse que, ei por bem, manda o quê? Vou criar 2 trilhões de reais, tá ok, para financiar o novo Bolsa Família. A gente teria uma hiperinflação em reais. E o que aconteceria com o Bitcoin? Nada. Ele apenas ficaria mais caro em reais. Possivelmente até mais caro do que em outras partes do mundo, com a grande procura que nós teríamos no início. Depois, por um movimento de arbitragem, isso tenderia a desaparecer. Mas, em todo caso, o ponto é, essa questão de gasto energético útil é totalmente subjetiva e cada pessoa tem que decidir por si só. E para fechar essa parte do meio ambiente, também vale ressaltar que hoje, esse processo de mineração do Bitcoin, que é simplesmente você colocar um monte de computadores, né, entre aspas, são equipamentos específicos hoje para que você possa realizar a mineração, então há todo o investimento em hardware específico que fica rodando 24 horas por dia dentro de galpões, que são as chamadas fazendas de mineração, procurando a solução para problemas matemáticos complexos e quando encontra essa solução você ganha, em troca, por bloco minerado, uma recompensa que atualmente é de 6,25 bitcoins e que vai baixar no próximo halving, né, o próximo corte pela metade, mais ou menos ali nos idos de 2024. E esse processo de mineração, ele é tão competitivo, há tanta força computacional empregada nisso, que uma das formas dos mineradores conseguirem se manter no jogo é através da locação dessas mineradoras em locais onde a energia elétrica é mais barata. E a energia elétrica mais barata é aquela que vem de fontes renováveis. Então o que acontece é que, da maneira como o sistema funciona hoje, há um grande estímulo para que os mineradores procurem locais com energia muito barata, como por exemplo, lá na Islândia, próximo a locais onde há atividade vulcânica, e aí você consegue, através da geração de energia geotérmica, uma energia barata em um lugar já frio, o que vai ajudar no resfriamento das máquinas. Ou próximo a hidrelétricas, onde você tem um desperdício de energia, porque nem tudo pode ser transmitido pela rede, parte se perde naquele processo. Então cresce o estímulo até para que a própria usina hidrelétrica pense, como é que eu posso utilizar esse restante de energia aqui que está simplesmente desperdiçado, para que eu possa, por exemplo, gerar mais valor para a minha empresa. Eles vão, colocam máquinas para minerar Bitcoin, conseguem uma renda com isso, essa renda ela pode ser utilizada para melhorar a usina, para que ela venha produzir ainda mais energia. Então é um jogo de ganha-ganha, onde você tem um ganho ambiental através da correta alocação de recursos e também para essas empresas, que no final das contas estão ajudando no aspecto social, voltando ao S do ESG. Citando alguns dados para vocês, tem um estudo da CoinShares Research, que mostrou que no início de 2021, ou seja, é extremamente atual, 74,1% da energia utilizada por mineradores de Bitcoin vem de fontes renováveis, sobretudo usinas hidrelétricas, solares e eólicas,
porque essa energia fica mais barata. Se a gente for comparar com o mundo, 29% da energia elétrica consumida por todo o mundo vem de fontes renováveis, segundo o relatório da International Energy Agency de 2021. Ou seja, compara, de um lado é 29%, do outro é 74,1%. Então, o Bitcoin ele é muito mais verde do que boa parte do mundo, no final das contas. Ele ajuda até a puxar essa média de um correto uso de energia, digamos assim, né, com preocupação ambiental, para cima. E citando um exemplo prático para mostrar como essa ideia já está sendo empregada hoje em dia, você tem as iniciativas envolvendo o flaring de gás natural. Então esse gás flaring é simplesmente a queima de resíduos de gás natural oriundos da exploração de petróleo. Então sabe aquelas chaminés permanentemente acesas? É mais ou menos aquilo que acontece. E era uma energia que não tinha finalidade alguma. Ela não era suficiente para você mandar para um grande centro para poder ser reaproveitada. E a Universidade de Cambridge, aquela mesma que fez a análise de quanto o Bitcoin gasta, comparou com mecanismos em stand-by, eles chegaram à conclusão que o potencial energético desperdiçado do flaring de gás natural estava em cerca de 688 terawatts. Isso é 7,6 vezes mais energia do que o Bitcoin consome atualmente. E como que essas empresas que desperdiçavam energia estão agora aproveitando esse potencial? Colocando mineradores de Bitcoin para aproveitar esse potencial energético do gás flaring. Assim, as suas mineradoras conseguem ficar mais competitivas, com custos mais baixos, porque junto com o hardware, o custo energético é responsável pela maior parte do uso de capital das mineradoras. Se elas ficam mais competitivas, conseguem ter mais recompensas, conseguem alocar mais máquinas naquele local. Com isso, fica mais difícil para os mineradores que utilizam fontes de energia não renováveis competir com esse pessoal. Então acaba que, no final, as empresas que fazem isso ganham recursos, conseguem alocar mais naquela região, conseguem se tornar mais eficientes, e quem está fora do uso de uma energia limpa acaba tendo que migrar, porque uma hora a sua operação acaba ficando insustentável. E esse mesmo tipo de coisa não precisa ser feito só apenas com essas empresas de gás natural. Você tem hidrelétricas tendo o mesmo tipo de potencial. E é até interessante, né? Porque você vai conseguir instalar essas mineradoras de Bitcoin em áreas remotas, longe dos grandes centros, e mesmo assim eles vão conseguir ser extremamente rentáveis, porque afinal de contas essa energia na fonte acaba sendo mais barata. Então eu espero que ao final desse vídeo você tenha visto o seguinte, que de fato o Bitcoin ele preza muito pela governança, é extremamente transparente, é auditável, é democrático, não é uma autoridade central com poder para influenciar os rumos independentemente de outras pessoas. Ele tem o seu aspecto social, devolvendo o poder financeiro às pessoas, a resistência à censura, aos confiscos e a movimentos inflacionários que vira e mexe os governos fazem em suas próprias moedas. E na parte ambiental, o Bitcoin passa muito longe de ser aquele grande vilão que foi pintado por tanta gente, principalmente por governos que não gostam do Bitcoin ao redor do mundo. E isso não é motivo suficiente para que você compre o Bitcoin. Eu acho interessante, sobretudo para quem pensa com essa mentalidade do ESG. Mas o maior motivo que me leva a comprar Bitcoin é até independente disso. Eu acho que o Bitcoin ele simplesmente é um ativo incrivelmente assimétrico. E ele tem se mostrado assim ao longo do tempo. O que eu quero dizer com isso? Se você compra Bitcoin e algo dá muito errado e ele porventura deixe de existir, você só perde aquilo que você investiu. A queda máxima é de 100%. Não passa disso. Em contrapartida, não há limite para a subida do Bitcoin. Tem gente até que estima que o valor do Bitcoin no longo prazo vai passar de $1 milhão. Se vai ser isso ou não, eu não sei. Mas como eu estou exposto desde lá de trás, eu já ganhei bastante com isso e acho que esse tipo de caminho, ele é possível. Não sei se é provável. Se me perguntassem lá atrás se eu achava, o Bitcoin vai bater R$300 mil algum dia, eu falaria, bom, é possível, mas não sei se é provável. Ele já mostrou que é provável, né? Aconteceu de fato. Por isso, eu acho interessante que você tenha algum tipo de exposição. E para quem quiser ver como é que se compra Bitcoin, tenho vídeos aqui no canal, mais de um. Vou deixar um aqui em cima para que vocês possam ver, mostrando como fazer a compra de Bitcoins pela Biscoint, que é a corretora que eu uso para adquirir os meus Bitcoins. Bom, esse é o recado do vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe um comentário com sua opinião, sugerindo novas pautas. É sempre importante para que a gente possa fazer o conteúdo de acordo com a demanda de vocês. Um grande abraço e até a próxima.